Uma das coisas que o inimigo tem feito e tem fazido no decorrer de milhares de anos, não é agora, mas milhares de anos, o inimigo ele está com a mentira, ele está desfocalizando da verdade. E poucos cristãos estão percebendo isso, que a mentira está tirando do foco da verdade. E as pessoas começam a acreditar naquilo que é mentiroso, naquilo que o mundo te oferece como verdade. E as pessoas estão deixando os princípios da palavra, o que é verdade, aquilo que te fortalece, aquilo que você está enraizado na rocha que é Cristo. E você começa a ficar desequilibrado, sem saber o que fazer. E por isso, lá em Provérbios 23, fala assim, compra a verdade e não a venda. A verdade você compra com dedicação, com obediência, com submissão. Não é comprar com dinheiro, mas é com a tua vida, a tua devocional todos os dias. Você está comprando a verdade ali. O teu tempo, a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. E eu compro a verdade com o meu tempo. O que eu tenho feito com o meu tempo? Eu estou comprando a verdade? Ou eu estou comprando mentira com o meu tempo? Ou eu estou comprando diversão com o meu tempo? Eu estou comprando passar tempo em frente 3, 4, 5, 6 horas numa internet, sem estar ministrando, mas está perdendo seu tempo ali, besteira. E você perde o seu tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, é o tempo. E todo dia o tempo ele vai se renovando, 24 horas. Deus te dá todo dia 24 horas para que você gaste bem o seu tempo. Com o quê? Com a verdade. As pessoas estão gastando tempo com a mentira e não com a verdade. Isso é uma estratégia de Satanás desde o princípio. A estratégia de Satanás é essa. A mentira para que você desfocalize da verdade. E nós só vencemos o inimigo, nós só vencemos as situações com a verdade. Porque a verdade ela não precisa de ajuda, a verdade não precisa de amuleto, a verdade não precisa de uma muleta, não precisa de conceitos, porque a verdade é verdade. Agora sim, será que eu estou na verdade? Será que eu amo a verdade? Será que eu desejo a verdade todos os dias para a minha vida? Hoje mesmo, na política, vamos falar do Brasil, no mundo todo, não é no Brasil, mas a política, a mentira está se tornando verdade. Vamos pegar assim, exemplos tanto naturais como espirituais, vamos dizer assim, se é espirituais. Por quê? Mentira. Natal nunca foi em dezembro, mas a igreja ensinou que para todo mundo que Natal é dezembro. Mentira. Nós acreditamos numa mentira. Páscoa, coelhinho da Páscoa, ovo de Páscoa. E você vai ensinando para os teus filhos? Mentira. E vai ensinando. Até minha netinha fala assim, vovô, você fala a verdade. Então fala para mim isso aqui. E eu falo a verdade. Não importa o que os pais dela estão falando. Eu prevaleço na verdade. Não abro mão da verdade. E toda vez que nós abrimos mão da verdade, nós caímos no engano de Satanás. E a palavra fala lá em Efésios 6:10, fala assim, a armadura de Deus, opa, eu quero. Eu preciso da armadura de Deus para o meu dia a dia, no meu trabalho, nas situações, nas circunstâncias, no diálogo, nas emoções, em todos os sentidos. Eu preciso da armadura de Deus porque ela é espiritual, ela não é natural, não é uma armadura que você coloca, sabe? Deus está levantando homens e mulheres guerreiros que não guerreiam, porque a nossa luta é contra os principais e potestades que a palavra fala, não são contra as pessoas. E aí o que o diabo faz? Faz você ficar lutando com as pessoas, berrinha com as pessoas, você fica gastando tempo, você gasta energia, você gasta o teu tempo em coisas que não é para fazer. E você vai enfraquecendo a cada dia. Por quê? Porque você vive na mentira. Mas a partir do momento que você começa a andar na verdade, não importa o que os outros vão falar. Eu prefiro andar na verdade do que agradar os outros na mentira. E aí você começa a ter atrito, porque o evangelho do reino, ele confronta a mentira.
O evangelho do reino, ele confronta aquilo que não é verdade. Ele confronta. Ele me confronta todos os dias, quando eu leio a palavra, o evangelho do reino me confronta. Não, isso é mentira, Toninho. Você precisa andar na verdade. E essa mentira vem há 2000 anos atrás. Não é uma mentira, a mentira tem aumentado a cada dia. Ou as pessoas começaram a enxergar que é mentira. Até há uns tempos atrás, você acreditava na Globo, no repórter da Globo, no Fantástico que passava, você assistia porque você acreditava, mas quando vem a luz e mostra a mentira, você fala, opa, eu estou no engano e não sabia. É a mesma coisa a palavra ela vem, ela traz luz, por isso que ela é luz para os meus pés, é lâmpada para os meus pés, é a verdade. E por isso que a palavra fala em Provérbios, não compre a verdade, mas não a venda. O que estão fazendo hoje as igrejas? Estão vendendo a verdade. E quando a verdade é vendida, ela se torna mentirosa. Porque estão vendendo por dinheiro. Esse comprar é você comprar com a sua dedicação, com a sua oração, com o seu jejum, com a busca de madrugada, da leitura da palavra e você praticar o evangelho. Isso é verdade. Ajudar o necessitado, isso é verdade. Fora disso, é mentira. Quando alguém fala para você, tem que dar dízimo, mentira. Quando alguém fala para você que você tem que fazer campanha, mentira. É mentira. Não é a verdade. A verdade é você viver no evangelho do reino todos os dias. Amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é verdade. Mas essa baboseira que as igrejas estão inventando e falando a cada dia são mentira sobre mentira, mentira sobre mentira. Porque estão vendendo. E o reino de Deus ele é tomado por violência. Só os violentos é que tomam o reino de Deus. Porque você tem que romper com aquilo que te breca. Romper com toda a religiosidade. Romper com tudo aquilo que é natural, mentiroso. Tudo aquilo que é mentira, você precisa romper. E você precisa ter um esforço para romper. E só os violentos, quando eu falo violento, é violento no espírito. Você precisa romper com aquilo que te puxa para baixo, com aquilo que te prende, com aquilo que te amarra. Você precisa romper com isso. E a palavra fala aqui, tremendo, porque ele fala assim, nos demais irmãos, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer aonde? Não é no conselho de fulano, não. É no Senhor, na força do seu poder. Há poder no Senhor, há dínamos. Isso que é poder, você sente o poder de Deus numa oração, você sente o poder numa ministração, você sente o poder no louvor, porque são dínamos do Espírito que estão sendo ministrados. E você que está do outro lado aí nos ouvindo na internet, receba. Eu repreendo toda e qualquer obstrução nos seus ouvidos espirituais, que você possa ouvir e que o Espírito Santo pode ministrar, e você esforça, rompe com tudo aquilo que te prende, com tudo aquilo que é mentiroso. A mentira está cheia de coisas boas que são mentirosas, mas te tira você do canal, do foco que é de Deus, daquilo que é de Deus. E a palavra fala, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais, não é armadura religiosa, não é armadura de simpatia, não é armadura que fazer uma rezinha, não, é armadura de Deus. Você se reveste da presença dele, porque você é templo do Espírito Santo, e quando você deixa o Espírito Santo agir, mover no seu coração, você vai se transformando, porque quando você está em Cristo, você começa a se tornar uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo diante de você, e você precisa romper a cada dia. Todos os dias eu preciso romper no Espírito, não romper na minha carne, na minha alma, nos meus sentimentos, mas eu preciso romper no meu Espírito.
E como é que eu rompo? Estando na presença de Deus, estando orando, estando meditando na palavra. Isso você começa a romper, você começa a matar o velho homem e começa o novo homem surgir e nascer em você. E a verdade começa a prevalecer no teu espírito. E por onde você passa, os mentirosos vão te rejeitar, porque eles querem viver na mentira, eles não querem viver na verdade. Jesus foi rejeitado por quê? Porque ele pregava a verdade. Os sacerdotes da época rejeitaram por quê? Porque ele pregava a verdade. Agora, quando você é mentiroso e convive com os mentirosos, você é aceito. Mas quando você começa a falar a verdade, os mentirosos começam a cair fora. Não fica, porque as trevas não coabitam com a luz entra, as trevas precisam sair. Ou as trevas vão se converter em luz. Mas elas não permanecem. Então, quando você está muito amizadinha com as trevas, alguma coisa está errada, porque está coabitando com a mentira e não com a verdade. Jesus, ele ia, ele fala, mas Jesus, ele estava com a prostituta? Estava com os bêbados? Estava, mas ele era a luz onde ele estava. Ele não fazia parte da mentira. Ele pregava a verdade, ele falava a verdade, ele andava na verdade, e a verdade que transforma as nossas vidas. 12. Pois não temos que lutar contra o que é a carne, nem contra as pessoas e nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra a potestade, contra os poderes deste mundo tenebrosos, aos níveis que você precisa lutar, contra as forças espirituais da maldade e das regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possais revestir de todo o mal, havendo feito tudo, ficar firme. Havendo você fazendo tudo isso, você precisa ter uma determinação de estar firme, de não vacilar, de não recuar, não regredir. Não é caranguejo que anda para trás, mas nós somos gerados para ir para frente, para avançar, para aquilo que Deus tem na nossa frente. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir o que é? Você está apertado com a verdade. Não tem espaço para mentira entrar na sua vida. E calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados são as pessoas que estão perto de você. Porque o dardo você não consegue jogar muito longe. No máximo, daquela parede lá, um dardo. Mas são as pessoas que estão perto de você que ficam te cutucando, fazendo. Não, a minha luta não é contra as pessoas. A minha luta é contra os principados. Aquilo que está influenciando essas pessoas. A minha luta é com eles, com os principados e potestades, contra os espíritos dominadores desse mundo, aos espíritos dominadores desse mundo que está baseado na mentira. Estais, pois, firme cingido com os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça, o que? Da justiça, o teu coração que está protegido, a couraça que protege o peito, e calçado para a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, os meus pensamentos, abençoe os seus pensamentos, não desenvolva pensamentos que vai te levar à perdição, não desenvolva pensamentos que vai te levar à loucura, às preocupações. Não. A minha mente, a minha cabeça, ela é renovada pela sua palavra. Eu oro na palavra, eu leio a palavra e a minha mente começa a ser renovada. A minha mente, o capacete da salvação, é para isso que serve, para os nossos pensamentos. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, que é a verdade para as nossas vidas. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e suplicai por todos os santos. Essa é a nossa armadura espiritual. Quando eu oro pelas pessoas, quando eu revisto, eu cinjo com a verdade. E uma coisa que Deus me falou, por que ele começa com o cinturão? Cingir com a verdade. Sabe por quê? Porque se eu não tiver cingido com a verdade, todas as outras minhas armaduras vai estar com falhas.
vai estar com falhas, se eu não tiver cingido com a verdade. E eu fui ver o cinturão. Paulo, quando estava escrevendo a igreja de Éfeso, ele estava falando, o cinturão era largo, ele pegava da cintura até o quadril, e era para que eles não se desequilibrassem na luta. E para eles não fosse desequilibrar na luta, e o cinturão ele apertava com a verdade. Então assim, se o cinturão não tiver apertado com a verdade, não adianta eu querer o capacete da salvação, não adianta eu querer proteger meu coração, não adianta eu ter o escudo da fé para apagar os raios inflamados do maligno, não adianta eu ter o evangelho da preparação nos meus pés, se o cinturão da verdade estiver frouxo, se eu não estiver apertado com a verdade, porque vai começar a fraquejar. E desde o princípio foi assim. Lá em Gênesis 3, o que aconteceu? Nós sempre vamos voltar para o princípio, porque eu tenho que começar tudo de novo. Eu tenho que começar lá do princípio. A religiosidade foi tão grande, tão maligno. A religião é maligna, porque ela começa a colocar mentiras na sua vida e você começa a acreditar. A pior coisa é eu acreditar em mentira como sendo verdade. Eu não tenho Cristo como meu verdadeiro Senhor e Salvador da minha vida. Ah, mas eu tenho. E quantas outras baboseiras que a religião colocou na sua mente, no seu coração. Tanta coisa maligna, fofoca, intriga, confusão, espírito de malignidade dentro dos lugares. Por quê? Porque falta a verdade. E lá em Gênesis, o que aconteceu? Quando Satanás ele se tornou serpente, ele veio como serpente, e falou assim para Eva, olha, se você comer desse fruto, você vai ser que nem Deus. Opa! Isso despertou na mulher, isso despertou na Eva. Eu quero perguntar para vocês nessa tarde, o que Satanás está oferecendo para você para despertar alguma coisa, uma mentira, para você sair fora do propósito de Deus? O que Satanás está te oferecendo para você sair fora do propósito de Deus? Sabe por que Satanás, ele não colocou o desejo de comer a árvore. Eva já tinha o desejo de praticar aquilo, de comer aquilo. Ele só foi um incentivador. Opa, eu vou incentivar. Ah, fulano está com isso no coração? Satanás ele vai lá. Então eu vou incentivar, eu vou proporcionar a realizar aquilo que ele está querendo. Então Satanás ele começa a realizar o quê? Na mentira. Ele falou, se você comer, você vai ser que nem Deus. Gênesis 3. Aí Eva falou, puxa, você que nem Deus? Oh, pois é uma coisa boa, né, irmão? Eu vou comer. Eu vou ter o conhecimento do bem e do mal. Eu vou comer. Mas por quê? Porque estava no seu coração aquele desejo de querer aquilo. E Satanás simplesmente foi um incentivador para ela. Pode comer. Pode comer. Então isso é muito importante. E a justiça, nós somos justificados em Cristo Jesus. Isso nós não podemos esquecer. A nossa justiça, a própria palavra fala, lá em Isaías 64:6, que a nossa justiça é pior que trapo de imundície. Sabe aqueles farrapos que os mendigos, quando está com ferida, com tudo cheio de sangue, aquele pano enrolado, aquilo é trapo de imundície. A nossa justiça é igual aquilo. Por isso que Deus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas são acrescentadas. E através do sangue que foi derramado naquela cruz, que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Yahshua HaMashiach, nós somos justificados pelo sangue que foi derramado ali. Aí você pode falar assim, então todos os cristãos são justificados? Todos os que dizem que são cristãos, que dizem ser cristão, são justificados em Cristo? Não. Se ele anda na mentira, ele não é justificado. É sério, irmãos? Evangelho não é oba-oba, oh, aleluia, glória a Deus, sapatinho de fogo. Não, Deus é muito maior, é muito mais do que isso. Só os cristãos que amam a verdade e andam na verdade é que são justificados pelo sangue do Cordeiro.
E todo o objetivo de Satanás é descaracterizar a verdade de Deus. Eu dei exemplo de política, dei exemplo de religião, de festas, de tantas outras coisas. Ele descaracteriza. A Páscoa. Pode perguntar para qualquer criança aí, até mesmo dentro da igreja, pode perguntar se vai para... É coelhinho da Páscoa, é chocolate. Por quê? Está descaracterizando a verdade, o sacrifício que Jesus pagou na cruz, o cordeiro, que foi, sabe, pisado, chutado, chicoteado, crucificado, morto pelo amor, para nos canalizar de novo com o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, não existe sinônimo, não existe outro tipo. Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele morreu na cruz, e quando ele estava ali na cruz, o véu foi rasgado de cima e embaixo, porque aquilo que o homem tinha perdido, o acesso direto a Deus, o homem ali, o véu do templo foi rasgado. Eram 7 camadas de véu que existia, de peles, não era véuzinho, era peles grossas de animais ali, que separava o santo do santíssimo lugar. E a palavra fala que o véu foi rasgado de cima e embaixo. Não mais um sumo sacerdote entra mais de ano em ano na festa dos tabernáculos, que é o nascimento de Cristo, porque Jesus, ele nasceu na festa dos tabernáculos, que é entre setembro e outubro, e não em dezembro. Eu provo na Bíblia, para quem quiser, na Bíblia. Meu aqui não é Bíblia, de revelação do Espírito. Jesus, ele nasceu entre setembro e outubro, na festa dos tabernáculos. E ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo do Santo, porque ele tinha a pia, tinha o santo lugar, do lado direito havia a mesa da preposição, com os pães, que eram tocados de 15 em 15 dias. Do lado esquerdo havia o candelabro, que de 15 em 15 dias entrava o sacerdote para trocar os pães e para limpar o candelabro. E uma vez por ano entrava o sacerdote, ele entrava para ir no Santo do Santo. Ele entrava amarrado com uma corda, porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro quando ele entrasse. E esse véu que foi rasgado, esse véu foi rasgado para que nós possamos entrar. Nós temos acesso direto com o Pai. Através de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Por isso que ele fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não for por Cristo, nós não temos acesso ao Pai. Não é? Você não tem acesso ao Pai com uma religião. Você não tem acesso ao Pai com uma denominação. Você não tem acesso ao Pai pelo pastor, pelo apóstolo, pelo bispo, sei lá para quem for. Você tem acesso em Cristo Jesus direto. A sua dependência é com Deus. A sua dependência não é com homens. Homens é interdependência. Eu dependo de você, você depende de mim. Isso é legal. Interdependência. Mas dependência, filho depender de pai, não. É interdependência. Você tem que gerar no seu filho desde cedo. Interdependência. Mesmo que depois ele saia voando. Porque Deus é que sabe todas as coisas. Mas você tem que gerar interdependência. As pessoas não têm que estar com você porque depende. Eu dependo da oração do pastor. Eu dependo da oração de fulano. Não. Você depende do Senhor. Podemos orar um pelos outros. A palavra fala que temos que orar um pelos outros. Mas não ter dependência das pessoas. Isso gera escravidão e gera mentira. Isso é uma mentira. A verdade é tudo que nós temos, irmãos. Se você abrir mão da verdade, você vai fracassar no teu caminhar. Você vai cair no teu caminhar. Porque é a verdade. Jesus, quando foi atentado no deserto, Satanás falou, opa, se tu és o filho de... Há dúvida, porque a mentira gera dúvida. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus respondeu lá em Deuteronômio 18, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede do meu Pai. Ele respondeu com a verdade. Não adianta fazer unidade com mentiroso. Não ande com mentiroso. Não ande. Se ele não quiser mudar, não ande. Quando tem pessoas que vêm conversar comigo, de novo, mentindo, cara. Você está falando com quem? Você está falando com quem? De novo? Vem com um papinho de mentira para cima de mim? Não ando com mentiroso.
Porque o mentiroso vai tirar você da verdade. Porque a serpente, Satanás se transformou em serpente para aguçar aquilo que estava no coração de Eva. E ela deu para o marido. Se a minha esposa vem dar alguma coisa que é mentirosa, não aceito. E se eu for dar alguma coisa mentirosa para ela, ela não tem que aceitar. Você não tem que aceitar a mentira dos outros. Não tem que aceitar. E que o inimigo está fazendo isso, enfraquecendo as pessoas com o quê? Com a armadura espiritual. Porque se ele enfraquecer as pessoas com a armadura espiritual, elas estão derrotadas. É a mesma coisa, você vai para uma guerra sem... Você vai para uma guerra com um pedaço de pão e com uma metralhadora. Legal pra caramba, né? Você vai despreparado para uma guerra. Isso aqui, ó, cada reunião é um preparo de guerra. É um preparo que você está recebendo uma armadura para você poder guerrear no seu dia a dia. Não é você ficar na igreja, aleluia, glória a Deus, não sei o quê. Aí sai da porta para fora, não sabe o que foi pregado, não sabe o que foi ministrado. Aí tem uma situação difícil, porque ele ouviu a palavra, ele recebeu uma armadura, ele recebeu um acessório de guerra, e ele não sabe como usar. Por quê? Porque está levando o evangelho como de qualquer forma, de qualquer maneira. E todo o objetivo de Satanás é descaracterizar o quê? A verdade de Deus. As pessoas e as circunstâncias podem, até por um momento, olha só, as pessoas e as circunstâncias podem, até por um momento, tirar a tua alegria. Pode tirar. Por um momento, as pessoas podem tirar a tua alegria. Tirar o teu ânimo, a força de viver. Você fica sem vontade de viver. Por um momento, você pode sentir isso. Mas que elas não podem tirar você da verdade. Porque quando a verdade entra em você, meu irmão, pode descer um anjo aqui e falar, Toninho, o que você acredita, vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, anjo, porque o que eu creio é na verdade. Por isso que eu falo, será que você crê na verdade? Cristo, Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade. O quanto você crê na verdade? O quanto você acredita na verdade? Como é que Deus fala com você? Respondendo. Intimidade. Você começa a escutar. Você vê uma árvore chacoalhar, Deus começa a falar com você naquela árvore chacoalhando. Você vê uma criança, a criança fala alguma coisa. Um mendigo fala uma coisa. Eu estou atento. Porque quando você está atento, você vai ver Deus em todas as coisas. Você vai ouvir Deus em todas as coisas. Você ouve uma palavra, oh, essa palavra não me tocou. Sabe por que não tocou? Porque não tem intimidade de ouvir. Não tem intimidade da palavra. E Deus vai falando com cada um, com cada necessidade Deus está falando nessa tarde aqui. Está falando com você a cada necessidade. Mas uma coisa que nós precisamos fazer, romper. Rompe com tudo aquilo que te prende. Rompe com tudo aquilo que é mentiroso. Rompe. Ah, mas você não faz? Não comemoro. Ah, não. Mentira, não. Eu não vou estar assinando em cima de uma mentira. Uma coisa que é verdadeira. A verdade, ela é transformadora. E aí você começa a ter a verdade como tudo na sua vida. E aquilo que eu falei, as outras armaduras não têm valor. Eu falei assim, por que começa Paulo falando que cingir os lombos com a verdade? Por que ele não começou com o escudo, com a espada, né? Não, ele começou com o sino. Mas por quê? Porque a verdade, as outras armaduras não têm estrutura sem verdade. Não tem a sua finalidade sem a verdade. Você abre brechas. Você abre brechas. Abre brecha. Não adianta você não estar cingido com a verdade. E cingido é que bem apertado. Não tem espaço para uma mentirinha entrar. Não tem espaço para alguma coisa errada entrar na sua vida.
E ali, é uma coisa importante isso. A serpente, ela veio e teve um encontro com Eva ali. Tem até algumas outras coisas que não consigo ministrar hoje. Mas a serpente, ela teve um encontro com Eva ali. E aí o que aconteceu? Muitas vezes nas nossas vidas, nós tivemos encontro com pessoas que não era para nós encontrarmos essas pessoas. Porque essas pessoas nos tiraram do propósito de Deus. Daquilo que Deus tinha maior para a minha vida. E por eu ter um encontro com algumas pessoas religiosas, você teve encontro com pessoas e aquilo tirou você do propósito maior de Deus. E você ficou iludido com aquilo que a pessoa falou para você. Ah, você vai ser pastor de multidão. Você vai ser pastor que vai viajar, que vai ministrar. Ah, você é um levita que vai tocar e vai abalar. E aquelas palavras tirou você do propósito, do chamado de Deus. Eva teve um encontro que não podia ter um encontro com aquela serpente. E muitas vezes no passado nós tivemos encontro com as coisas e com situações que nos tirou do propósito de Deus. Ah, porque minha mãe falou, porque a minha avó falou, porque o pastor falou. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Você precisa ter um esforço para romper com tudo isso. Às vezes com familiares, com coisa que te prende, com coisas que mistura de coisas nas nossas vidas. Mistura de santo, mistura de catecismo, mistura de umbanda, mistura de não sei. Aí você fica uma mistura e você tem que pegar isso. Rompe. Cristo é o meu alvo. Cristo é o que morreu na cruz por mim. O resto é mentira. Sai. Satanás, porque a mentira, Satanás, ele quer tirar você do propósito, ele quer descaracterizar da verdade. Joga aí do penhasco, Jesus, e os anjos vão te pegar. Satanás falando com Jesus, quando levou no penhasco. Não era uma verdade? Ele usa meias verdades. Aí Jesus respondeu, não atente, meu Deus, só o meu Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. O inimigo, ele vem comer as verdades. A religião vem comer a verdade. Meia verdades. Não é com toda a armadura. Não é cingir o lombo. A primeira, a verdade. Tinha mais coisas para ministrar, mas eu quero ficar por aqui mesmo. O importante é nós estarmos com os nossos lombos cingidos com as verdades. E a verdade é Cristo. A verdade não é uma religião, a verdade não é uma denominação, a verdade não é o pastor. Ele pode ministrar a verdade, mas a verdade não é ele, a verdade é Cristo. Ele que nos liberta de todo o mal. E nos liberta de toda mentira, de todo engano. A verdade nos liberta. Conheceis a verdade, a gente fala tanto, né? Conheceis a verdade e a verdade liberta. Mas que verdade que você conhece? Que verdade? A verdade que os políticos falam? As verdades que esses ministradores de internet, esses coach falam? Nossa, mas é bonito, oh, vai ficar rico, poderoso, ganhar milhões. E daí? Você vai morrer e não vai levar nada. Nem a roupa do corpo. Você vai levar nada. Então eles estão acreditando nessa mentira de Satanás. E pregando o evangelho dentro dessa mentira. Falando de versículos bíblicos dentro dessas mentiras. Quem é que está pregando para a eternidade? Quem é que está investindo na eternidade? Eu quero investir aqui, ó. No meu poder, me capacitar, ser milionário, ter poder, ter uma Ferrari, ter isso, aquilo. Amém, se você conseguir no seu trabalho fazer honestamente isso, amém. Mas não pregue isso como verdade. Não pregue isso como verdade. A verdade é Jesus Cristo que nos liberta de todo mal, de todo pecado, de toda acusação. É nele, pelo sangue dele, nós somos justificados. É a verdade que nos transforma. Amém? Amém. Que o Senhor possa ter te abençoado, ter te alcançado, o Espírito Santo te alcançou.
você que está do outro lado aí da internet, e os que estão aqui presentes, que o Espírito Santo te alcance, que você possa romper. A salvação é de graça, irmãos, mas quando eu tenho Cristo como verdade na minha vida, eu sou justificado pelo sangue quando eu tenho Ele como verdade e ando na verdade, não ando na mentira. Não ando naquilo que me agrada. Eu não ando naquilo, nas bajulações, no tapinha nas costas. Você é uma bênção. Não. Ande na verdade, irmãos. Não ande por títulos, mas ande na verdade. Lance as suas coroas aos pés dele. Aquilo que o próprio Paulo fala, eu tenho como esterco, eu uso como esterco toda a sabedoria humana, natural, eu uso como esterco, só serve para adubar, não serve para mais nada. Que o Espírito Santo toque na sua vida, desperta, você que está dormindo, você que está na mentira, achando que é uma verdade, comece a orar, Deus, me revela a tua verdade, Senhor. Eu não quero andar na mentira. Eu não quero ter a mentira como verdade na minha vida. Um engano. Que você possa amar a verdade todos os dias. Abrir mão, sabe, da mentira. Nós temos um problema sério porque o Brasil foi gerado na mentira. Essa palavra veio disso que eu vou falar agora. Eu estava de carro, até falei para minha esposa, anota aí. Os portugueses se perderam, estava indo para as Índias. Não é o que a gente aprende na escola? Não sei hoje, né? Mas na minha época era assim. Os portugueses iam para as Índias, se perderam e caíram aqui de paraquedas. E aí o que aconteceu? Mentira. O descobrimento já foi uma mentira. Aí veio os heróis nossos. Quem eram os nossos primeiros heróis? Os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Ladrões portugueses que vieram cumprir pena no Brasil. Mas ninguém ensina a verdade. E você vai acreditando nas mentiras. E assim, há milhões de anos, nós vivemos uma religião mentirosa, enganosa, que veio de Roma. A mãe Babilônia, junto com as suas prostitutas, prostituindo a cada um de nós com as mentiras delas. E nós precisamos romper com isso. Romper com toda mentira. Com tudo aquilo que é mentiroso, que nos engana. Nós precisamos romper com a mentira. E andar na verdade. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia. Que essa palavra possa fazer a diferença na sua vida. Porque a verdade faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês.